Bert Hellinger cita, em um de seus livros, um aforismo que diz: "Não é o muito que sacia, e sim o essencial." Se você é filho, se você tem uma família e quer aprender a soltar as histórias do passado e ir para uma nova vida, essa aula é para você. Olá, seja muito bem-vindo ao workshop online gratuito da formação nas novas constelações familiares. Se você me acompanha por aqui, já começou a compreender como as dinâmicas e padrões ocultos familiares podem influenciar negativamente as escolhas que fazemos na nossa vida hoje, certo? Você também já deve ter percebido como as velhas histórias de família podem afetar negativamente a nossa relação com o trabalho, com o dinheiro, com a saúde, relacionamentos e pode até, pessoal, afetar a nossa relação com a espiritualidade. Pois é, na próxima semana abrirei mais uma turma da formação nas novas constelações familiares e nessa semana você descobrirá se esse é o momento certo para você ir mais fundo nesse caminho de autoconhecimento. Nesse workshop, você aprenderá o que faz da constelação familiar um sucesso tão grande nos dias de hoje. Você descobrirá por que as constelações chamam tanto a atenção das pessoas, desde as pessoas mais comuns em busca de autoconhecimento, como também profissionais da área da saúde que buscam um método atual, eficiente e breve. Afinal, pessoal, é importante lembrar que a constelação familiar é caracterizada como uma terapia breve. Portanto, a ideia é que ela componha, complemente e integre os conhecimentos e a abordagem que você já exerce com seus clientes, ok? Por meio desse workshop, você já poderá implementar mudanças em sua vida. E por onde começa essa mudança? Ela começa pelo seu reposicionamento diante da sua família e é por isso que eu sempre repito: quando eu escolho um novo lugar na família, escolho um novo lugar na vida. À medida que o workshop for acontecendo, você compreenderá melhor o significado desse reposicionamento. Eu tenho certeza que o pensamento sistêmico, base teórica dessa abordagem, abrirá novas trilhas no seu jeito de pensar a vida e irá te auxiliar nas mudanças que você tanto está buscando. Eu abordarei nesse workshop 3 conhecimentos importantes. Eu mostrarei como a constelação pode nos ajudar a trazer à tona as dinâmicas e imagens ocultas que obstruem a realização dos nossos desejos. Eu falarei sobre a síntese que Bert Hellinger fez a respeito dos 2 níveis de consciência, o nível individual e o nível familiar, e você compreenderá como a expansão da consciência te ajudará a romper padrões familiares e trazer novidades para o seu sistema familiar. E também falarei de como as ordens do amor, conhecimento básico dessa abordagem, pode trazer um novo impulso para a prosperidade financeira e uma vida amorosa saudável. E agora, para você aproveitar o máximo desse workshop, eu vou te falar como tudo vai funcionar por aqui. Nos próximos dias, você irá assistir 4 aulas gravadas e, além delas, faremos um encontro ao vivo que será realizado na segunda-feira, às 20 horas no horário de Brasília. Você perceberá que essas 4 aulas têm muito conteúdo. Eu preparei essas aulas pensando em aspectos essenciais que você precisa saber para começar a aplicar e obter os resultados que está buscando nesse workshop. Portanto, meu convite é: aproveite, desfrute e quem sabe esse pode ser um marco na sua vida. Essa série de aulas gratuitas é um presente para você. Em troca, peço gentilmente o seu comprometimento de estar aqui conosco em cada uma das aulas e colocar em prática o que estamos disponibilizando para você. O nosso principal canal de comunicação será o e-mail, por isso fique atento a ele, ok? No nosso grupo de WhatsApp, enviaremos apenas o essencial,
como lembretes e orientações sobre os próximos passos. E por final, nessa página, você verá uma caixa de comentários. Eu estarei de olho nela, respondendo a cada um de vocês. Quero saber o que te tocou em cada aula e ficar mais próximo de você. E para contribuir com o seu foco, as 3 primeiras aulas desse workshop ficarão disponíveis até domingo à noite. Assista cada uma das aulas com calma, faça os exercícios propostos e anote todas as suas dúvidas. Na próxima segunda-feira, realizaremos o nosso encontro ao vivo às 20 horas de Brasília e nesse encontro falarei sobre as 3 primeiras aulas e também irei responder as dúvidas de vocês. Na terça-feira, às 9 horas da manhã, vou liberar a 4ª e última aula e nessa aula você saberá tudo o que precisa fazer para se matricular na nova turma da formação. E para quem é essa formação? Uma parte dos alunos que ingressam na formação são pessoas comuns em busca de autoconhecimento, como pais, praticantes de yoga, alunos de Pathwork, mães Waldorf e etc. A outra parte está em busca da especialização profissional. Alguns estão em transição de carreira, outros são psicólogos e terapeutas que estão buscando qualificar e atualizar a ajuda que já oferecem. Esses 2 grupos de pessoas são muito bem-vindos. Ok, pessoal, agora finalmente vamos iniciar a aula. Eu vou iniciar essa aula contando por que a constelação familiar se tornou a abordagem que eu escolhi para ensinar e também para formar pessoas. Eu também partilharei com você por que um caminho espiritual não te garante a salvação completa. É isso aí. Quando e como foi que eu percebi isso? Bom, desde bem cedo na minha vida, eu me senti atraída para diferentes caminhos espirituais. Eu fui atraída a participar de diferentes doutrinas e diferentes linhas do conhecimento, do yoga, enquanto eu cursava minha primeira faculdade, Engenharia Química. E aos 22 anos, deixei a faculdade e me tornei membro de uma escola de meditação sem fins lucrativos e com sede na Índia. Todos os anos, eu viajava para a Índia para me aprofundar nos caminhos da meditação. Eu me tornei professora voluntária dessa escola e foi ali que comecei a dar aulas e palestras sobre meditação. Me tornei monja celibatária e, enquanto isso, comecei a fazer várias formações na área da terapia alternativa. Comecei a atender pessoas e era assim que eu me sustentava. Agora, pessoal, eu não imaginava que a meditação já estaria me preparando para um longo caminho que viria pela frente. Esses anos foram anos dourados de muita expansão de consciência. Eu me sentia realizada e nada mais me faltava na vida. Eu não tinha um relacionamento afetivo, mas essa não era a proposta do caminho. Eu não tinha quase nenhum dinheiro, mas o foco também não era esse. Eu não me relacionava tanto com a família, que também estava ok para a proposta de vida que eu tinha. Bem, o que eu não sabia é que a vida tinha planos bem diferentes para mim. Eu e um monge da mesma instituição, Fábio, nos apaixonamos e engravidamos. Nós tínhamos 26 anos e, de repente, monges grávidos. E agora? Casar e ter filhos? Bom, demoramos um bom tempo para compreender tudo o que estava acontecendo. E enquanto isso, fomos tomando as providências para estruturar uma família. Nos casamos, fomos morar juntos e Luan, nosso primeiro filho, chegou. Mesmo casados e com bebê, nós insistimos em continuar na escola de meditação como professores por mais 3 anos. Nessa época, voltamos a nos aproximar das nossas famílias, o que é bastante comum quando temos filhos.
e fazer amizades fora da escola. E grandes incongruências começaram a surgir. Por exemplo, eu descobri que a vida monástica e a vida familiar com filhos pequenos não combinam. Vida monástica e filho pequeno, menos ainda. Paixão e celibato, impossível. Enquanto continuávamos frequentando a escola de meditação, começamos a nos sentir um peixe fora d'água. Afinal, os nossos colegas monges não conversavam sobre filhos, claro. Eles não sabem nada sobre isso, o que é absolutamente natural e esperado, simplesmente porque a ideia é que monge não tenha filhos. É um caminho mesmo da vida dos solteiros, né? A vida monástica. Monge não conversam sobre dificuldades na relação de casal, também porque é natural que os monges não se casem. Eu também constatei que enquanto era monge, a terapia não fazia falta, não fazia o menor sentido. Deus era meu grande terapeuta. Agora, depois de casar e ter filhos e começar a conviver mais com a família pessoal, como ficar sem terapia? Além disso, eu percebi que quando temos filhos, é natural a reaproximação com a família. E é importante que as crianças pequenas convivam com o seu clã, com os seus avós, tios e primos. E para isso, comecei a ficar mais próxima novamente da minha família de origem e, claro, ganhei mais uma família, a família do meu marido. Como dizemos na constelação familiar, se forma, quando há um casamento, uma comunidade de destinos, 2 clãs que se encontram. E foi no seio da convivência familiar que foi ficando claro o lugar disfuncional que eu ocupava. Primeiro, em relação à minha mãe, eu me sentia muito maior e melhor. Em relação ao meu pai, me sentia também muito maior e melhor. Afinal, eu tinha encontrado a luz. Me alimentava muito melhor do que eles. Educava muito melhor o meu filho do que eles me educaram. Criticava a minha mãe, julgava o meu pai, dava aula nos parquinhos para as mães de como educar melhor os seus filhos. Com a sogra e com o sogro, eu queria ser aprovada e fazia tudo para agradar. Com o meu filho, eu me sentia culpada. E para compensar essa culpa, eu tinha que ser a mãe perfeita. Com o marido, ainda era um pouco confuso, porque com ele eu mudei muitas vezes de posição. Por quê? Primeiro, ele foi o meu professor de meditação. Foi ele que me deu o primeiro curso sobre meditação. Depois, ele se tornou um irmão espiritual. Depois, um amigo espiritual, que migrou para namorado espiritual, para que finalmente se tornasse um marido bem normal. Em relação a ele, em alguma medida, também me sentia maior. Afinal, ser uma mulher normal era a posição que eu mais negava e fugia. Como você pôde perceber, a desordem estava completamente instalada em todas as minhas relações e a minha vida estava um verdadeiro caos. E às vezes eu pensava, meu Deus, para que serviu meditar tanto por tantos anos? O que será que estava acontecendo comigo? Como eu podia me comportar daquela forma, com tanto julgamento e crítica, e ao mesmo tempo ter tido experiências de tanta expansão de consciência com a meditação? Eu percebi que na vida monástica eu não percebia a minha sombra, o meu eu inferior. Pessoal, eu achava que eu tinha só eu superior. E foi com a convivência familiar e constituindo a minha própria família que minha sombra veio à tona. E eu não tinha a menor ideia do que fazer com ela. A vida monástica foi uma experiência incrível e eu indico para todas as pessoas. Olha, mas você não precisa se tornar um monge.
Um curso de meditação, a prática da meditação já irá te ajudar muito. Com o tempo, eu percebi que o meu caminho espiritual seria através da família. Eu descobri que, para mim, ser mãe e esposa era infinitamente mais desafiador do que ser monja. À medida que Luan foi crescendo, a partir dos seus 3 anos, desisti completamente da vida monástica e me entreguei ao casamento e à maternidade. Nessa época, eu comecei as formações na pedagogia Waldorf, pedagogia curativa e as primeiras vivências com a biografia humana lá na antroposofia. Logo em seguida, iniciei a segunda faculdade, psicologia. Eu mergulhei tão profundamente na maternidade que depois de 6 anos decidimos ter mais um filho, Maria, nossa segunda filha. Mas agora através de um lugar mais calmo e amadurecido. Dei conta do casamento, de 2 crianças pequenas e de todas as demandas da construção de uma escola Waldorf, da construção da nossa própria casa, conciliar toda essa responsabilidade com a faculdade de psicologia, os cursos de antroposofia. Além disso, eu atendia os meus clientes. Eu comecei com os meus 23 anos. Finalizei a faculdade de psicologia aos 35 anos e comecei a clinicar como psicóloga aos 36 anos. Nessa época, comecei as primeiras formações com Bert Hellinger. Comecei a formação da DEP, a dinâmica energética do psiquismo, e em seguida o Pathwork, além de formações corporais e de traumas. Cada uma delas me ajudou a me autoconhecer, sair da confusão e também ter a clareza sobre as questões que precisavam ser trabalhadas, transformadas em minha alma. Hoje eu tenho clareza que, se os aspectos sombrios da minha personalidade não fossem encarados de frente, é bem provável que a escola, o casamento, a profissão não teriam fluído bem. Com a constelação familiar, voltei a ocupar o lugar de filha e, com essa nova posição na família, a minha vida pessoal deu uma guinada de 180 graus. E aqui vai um grande aprendizado. Quem se coloca acima dos pais, quem tem a tendência de se sentir melhor do que eles, tem dificuldade de receber. Portanto, se mantém na balança desequilibrada em suas relações como um todo na sua vida. Essa foi uma jornada que levou anos tomar os pais. A partir desse movimento, me fortaleci muito e hoje sou outra pessoa. Voltar para o lugar de filha parece simples, mas só é possível compreender a dimensão dessa mudança quando passamos pelo processo. Esse reposicionamento me trouxe aprendizados essenciais e transformou um dos padrões mais importantes que eu carregava das mulheres do meu clã, da minha família. Nas últimas 4 gerações, as mulheres italianas da minha família precisaram ser muito fortes, maiores que seus pais e maridos. Sustentavam a casa e tiveram que dar conta dos filhos. Mulheres sobrecarregadas, cansadas, sofridas, controladoras e muito bravas. Mulheres que não aprenderam a receber. Dessa forma, os homens eram vistos como fracos e muitas vezes até incapazes. A consequência foi que não me conectei com meus pais como filha, e sim como mãe deles. E por causa disso, adotei o arquétipo da salvadora do mundo. Queria salvar meus clientes, meus amigos, enfim, a minha posição era muito pesada. As pessoas me viam como forte, inabalável, poderosa. Mas lá no meu íntimo, lá no fundo, existia uma criança que só queria ser cuidada.
A imagem dos meus pais como fracos trouxe muitas complicações para a minha vida. E sabe o que é pior, pessoal? Essa imagem estava longe de ser verdadeira. Meus pais cuidaram muito bem de mim, dos meus irmãos, e dentro dos desafios da época foram muito grandes. Mas uma parte de mim era muito exigente. Ela queria receber muito mais do que era possível para eles me darem e não os aceitava como eram. Portanto, quando eu desisti do lugar de insatisfação, quando soltei as expectativas, as mágoas, os ressentimentos, o desejo de ter pais diferentes do que eles eram, quando soltei o orgulho de ser melhor, quando eu aceitei meus pais como eles são, a nossa história como foi, quando comecei a ver a força do meu pai e o amor da minha mãe, meus pais mudaram para mim. Nas constelações existem 3 princípios, 3 ordens sistêmicas. Uma delas é a hierarquia. Essa imagem de sou maior que eles fere a ordem sistêmica da hierarquia. Nas constelações familiares, buscamos compreender e dar uma solução para essas desordens. E eu falarei mais sobre elas na aula 3 dessa semana. Além de perceber as imagens que estamos identificados nas constelações, procuramos ressignificá-las e criar uma nova imagem, uma imagem que gere força e também mais alívio. Aprender a receber transformou completamente a minha vida. E se você se encontra nessa posição, fica aqui comigo e veja os passos que eu dei para aprender a receber. Bom, enxergar a grandeza dos meus pais foi o primeiro passo. Aceitá-los como são, parar de dar sermão e querer mudá-los. Aprendi a pedir ajuda. Afinal, uma das vantagens da posição de ficar pequeno é que é apropriado pedir ajuda, aceitar e valorizar a ajuda que recebo. Na terapia individual, comecei a liberar traumas infantis. Aprendi a não colocar mais embaixo do tapete tudo aquilo que estava guardado. Comecei a perceber que a partir das minhas maiores dores, eu desenvolvi as minhas maiores pérolas, que a princípio acreditava que haviam sido causadas por eles, meus pais. No entanto, com o tempo, aprendi que, na verdade, eles somente me lembraram das questões que minha alma precisava desenvolver. E foi assim que pude ir para o próximo passo genuinamente. Agradecer tudo, absolutamente tudo como foi. Hoje tenho a certeza que foram os pais certos para mim. Tive sorte de tê-los como meus pais. Lembrar que pai e mãe são pessoas normais e comuns, com suas próprias crianças feridas, e que não serei eu que deve curá-las. Portanto, deixar os problemas dos pais com os pais, deixar os irmãos para os pais cuidarem. Ah, Cris, mas como assim? Eu não posso ajudá-los? Fique atento. A partir de que lugar interno você ajuda? Será que você está ajudando a partir de um lugar de menor ou de um lugar de maior do que eles? É isso que é importante. Aprendi a pedir bênçãos, pessoal. E também receber tudo que eu precisava. Me conectar com a força e recursos que vêm através deles, né? Dos meus pais e também de toda a ancestralidade atrás deles, para finalmente fazer algo de bom com o que recebi, passar para frente a vida que chegou até mim, trazer novidades para a memória do meu clã, soltar as fidelidades invisíveis,
Saber que posso continuar pertencendo, ainda que eu faça um pouco diferente deles. E você sabe quem mais se beneficiou com o meu reposicionamento? Meus filhos. A partir dessa geração, nossos filhos terão novas memórias disponíveis no inconsciente familiar. A filha já pode ser cuidada e protegida pelo masculino, e o filho já poderá cuidar e proteger o feminino. A esta altura, já deve ter ficado mais claro para você do que se trata constelação familiar. Na tradução direta do alemão, significa configuração familiar, ou seja, por meio da constelação familiar, percebemos de que forma estamos posicionados em nossa família. Quando sugerimos para uma pessoa constelar um tema, ela está recebendo um convite para perceber de uma forma mais profunda qual imagem ela internalizou da sua família na infância, e buscamos compreender de que maneira essa imagem, de forma inconsciente, cria a realidade, a experiência de vida dela hoje. Além das imagens internalizadas dos pais, também internalizamos as imagens das histórias familiares. Somos como um fio de uma grande teia de aranha sistêmica. O que acontece na teia interfere em cada fio, e o que acontece em cada fio interfere na teia. Somos todos interconectados pelos fios invisíveis dessa grande teia que atravessa gerações, que se mostra no presente através das dificuldades que existem na nossa vida. Também chamamos essa teia de inconsciente coletivo familiar. Em uma constelação, os representantes sentem no corpo as informações das memórias não atualizadas do clã. O tema do cliente sempre irá nos levar para algo que precisa ser colocado em ordem, que precisa ser incluído, que precisa ser dito, que precisa ser visto. Por exemplo, um segredo que precisa ser revelado ou apenas respeitado. Algo que precisa ser digerido, integrado, honrado ou ressignificado. Como sempre digo, a constelação é uma tecnologia de ponta em psicologia. Com um mundo tão acelerado, mudanças rápidas, a constelação surge para acelerar o nosso processo de mudança. E como é que surgiu a constelação familiar? E qual a participação de Bert Hellinger? A constelação familiar surgiu no berço das terapias familiares sistêmicas. Bert Hellinger não foi o criador das constelações. Ele conheceu as constelações atuando, inclusive, como representante, e ficou impressionado com a experiência e rapidamente começou a aplicá-la em seus grupos terapêuticos. Aos poucos, ele aperfeiçoou o método de atuação e foi o responsável por disseminar a abordagem de forma muito rápida para diferentes países. Escreveu em torno de 120 livros, traduzidos em diversas línguas. Um destaque importante é que Bert Hellinger aperfeiçoou o método, levando em consideração a ótica fenomenológica, um nome meio complicado e estranho, e aos poucos vocês compreenderão do que se trata. E agora, pessoal, eu mostrarei para vocês os 16 principais pensadores, filósofos, psicólogos e médicos psiquiatras que influenciaram a criação do método das constelações familiares. E hoje eu vou destacar para vocês a importância da terapia familiar sistêmica, do psicodrama e da fenomenologia. Bom, a constelação, ela nasceu no berço da terapia familiar sistêmica e é considerada por Bert Hellinger a precursora da constelação familiar. A constelação é considerada uma evolução
na forma de atuação da terapia familiar sistêmica e, portanto, sofreu grande influência dessa abordagem e da sua base teórica, o modelo sistêmico. O modelo sistêmico se opõe ao modelo cartesiano no sentido de compreender o ser humano. Mas como assim? A proposta do modelo cartesiano é equiparar o funcionamento do ser humano a uma máquina. Uma de suas máximas é separar, isolar partes para conhecê-las. Na prática, para compreender o funcionamento de um relógio, basta desmontá-lo, compreender como funciona cada uma das partes e depois remontá-lo, para assim, por exemplo, construir relógios em série. Esse jeito de pensar, mais newtoniano, foi transferido para o ser humano. Por exemplo, na medicina, para conhecer o funcionamento do corpo físico, normalmente nós vamos separá-lo em diversas partes, isolamos essas partes e criamos os especialistas, por exemplo, os cardiologistas, os endocrinologistas, os dermatologistas, não é? Separamos por especialidades. E qual é o maior problema quando a gente faz essa transferência de máquina para humano? Bem, para entender as máquinas, o pensamento mecanicista é super adequado. Mas para compreender o ser humano se mostrou extremamente reducionista e incompleto. A definição do todo é a soma das partes que o compõem, e o relacionamento entre as partes não é considerado nesse modelo. Em contraposição, nasce um modelo muito mais adequado para pensar o ser humano, defendendo a ideia de que não somos máquinas, que é preciso incluir a conexão entre as partes e que não é possível apenas separar ou isolar para conhecer os sistemas vivos. A partir do pensamento sistêmico, o todo é muito mais do que a soma das partes. Por quê que é mais do que a soma das partes? Porque incluímos exatamente a relação entre as pessoas. Veja, como você se comporta sozinho não diz muito sobre quem é você. Mas quando você se relaciona, por exemplo, com a sua mãe, o que acontece? Quem é você agora? Quando contei a minha história, disse que na minha experiência era muito mais fácil ser monja do que conviver com a família. A monja inserida na família deixa de ser monja e passa a ser filha, passa a ser irmã, mãe, esposa. E agora, quem eu sou quando estou me relacionando com essas pessoas? Como caminhar pelos diferentes papéis que desempenhamos sem perder a nossa essência? Bem, para Moreno, criador do psicodrama, maturidade é exatamente saber caminhar pelos diferentes papéis que desempenhamos na vida, sem perder a nossa essência, sem perder a nossa espontaneidade. O ser humano é um sistema vivo e complexo. Não é possível nos dividir em partes, nos simplificar para nos compreender. E a terapia familiar sistêmica está interessada no que acontece entre as pessoas, entre as relações. Estamos agora com o foco no nós. É mais sobre o grupo do que sobre o indivíduo. É mais sobre compor a verdade a partir dos diferentes pontos de vista. Ok? O psicodrama também é sustentado pelo paradigma sistêmico e deu seu toque de teatro terapêutico para as terapias de grupo. Moreno chamou de sociodrama, trazendo movimento e espontaneidade sentida na dramaticidade dos atores. O constelador é como o diretor da cena, o cliente, o protagonista. Os representantes são os egos auxiliares. A fenomenologia foi uma das grandes contribuições de Bert Hellinger para as constelações familiares. A fenomenologia trouxe a calma e o convite à postura do não julgamento,
do esvaziar-se para ser preenchido corporalmente pelas informações do campo de memórias do sistema do cliente. Praticar constelação é desenvolver a inteligência sinestésica, a sabedoria inata do corpo. A constelação também é uma abordagem corporal. O método das constelações familiares foi lapidado por meio de muita observação e prática de Bert Hellinger. A constelação familiar é um corpo de conhecimento bem recebido pela academia e um dos métodos de terapia breve mais reconhecidos na atualidade. E por esse motivo, a constelação familiar chama a atenção de quem quer acelerar a sua autotransformação e para quem quer acelerar ou complementar a sua prática profissional. Pessoal, agora vamos para um exercício prático? Olha só, em sua autobiografia, Bert Hellinger diz que todo mundo acredita, por exemplo, que o relacionamento com a própria mãe é bom. Porém, ao examiná-lo com mais profundidade, reconhece que a mera opinião não é o suficiente. O que Bert Hellinger quer dizer aqui é que o nosso conhecimento intelectual pode contradizer o nosso conhecimento emocional, pois o nosso conhecimento intelectual pode reprimir o conhecimento emocional até que ele desapareça da visão consciente, compreende? Pessoal, o exercício que proponho nessa aula é de um autoexame. Por meio desse exercício, você poderá compreender quais imagens tem sobre sua família e assim você começará a ter pistas de como isso pode estar afetando negativamente a sua vida. Esse exercício prático está nessa página abaixo desse vídeo. Na próxima aula, eu vou falar sobre essas imagens que você descobriu nesse exercício e falarei sobre os diferentes níveis de consciência, o pessoal e o familiar. Você aprenderá a reconhecer a presença dos bloqueios presentes em cada um desses níveis. Esse novo entendimento te ajudará a deslocar a sua atenção para lugares ainda não elaborados em seu caminho de autoconhecimento. Se você gostou dessa aula, se ficou com alguma dúvida, escreva logo aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar respondê-las no nosso encontro ao vivo, segunda-feira, às 20 horas de Brasília. Acesse no botão abaixo o nosso grupo do WhatsApp. Nele você receberá lembretes e notificações. E ainda dá tempo de chamar os colegas, os parentes para assistir essa aula e com elas descobrir como a formação nas novas constelações familiares pode ajudar a resolver questões da sua vida e dos seus clientes de uma forma breve e eficaz. Nos vemos na próxima aula. Até lá! Gratidão! Olá, meu nome é Mirelle Serri. Eu moro em New Jersey, nos Estados Unidos, e atualmente trabalho como diretora de moda e estilo. Eu comecei a formação nas novas constelações familiares, primeiramente, e não somente, mas primeiramente por autoconhecimento, mas eu também já buscava uma recolocação de trabalho. Eu já estava buscando uma transição há muito tempo, fiz muitos cursos que eu comecei e também não acabei. E era sempre aquela coisa, eu não consigo começar a atender, eu não consigo realmente me recolocar, né, de fora, né, do mundo da moda. Então, uma das coisas que me trouxe para o curso também foi essa recolocação profissional. E através da formação eu fui vendo quais eram as minhas autossabotagens, quais eram os meus emaranhamentos, aonde eu estava fora de posição, aonde tinha essa desordem toda. E à medida que nós somos trabalhando e fazendo as aulas, muitos exercícios sistêmicos que nós fazemos, não só nas aulas, mas também com os colegas, nos grupos que a gente forma, que são maravilhosos,
E também, né, através das constelações que a gente assiste. Nossa, foram tantas constelações que, olha, nem sei contar, né? Muitas constelações que nós assistimos, e isso já vai também mudando, né, no nosso sistema, já vai reverberando na gente, e eu percebi assim uma mudança incrível nessa questão dos meus relacionamentos, que não, né, eram problemas de relacionamento amorosos com meu chefe, né, os grupos também já na formação. Eu encontrei grupos que me acolheram, eu me senti assim, pela primeira vez, eu me senti pertencendo, né, a um grupo que, né, que a gente se encaixava com o mesmo objetivo, com uma amorosidade, uma fraternidade assim incrível. Então assim, olha, eu só tenho a dizer coisas maravilhosas desse curso. E além disso, eu me coloquei uma meta muito legal, que eu consegui não só fazer muitos atendimentos no decorrer, né? Já no meio do curso eu já comecei a atender amigos primeiramente, depois os amigos se recomendaram para amigos, enfim, eu estou atendendo muitas pessoas com muitos resultados assim incríveis, e eu me propus a pagar, né, o meu curso do módulo 2, que é o módulo presencial, com o dinheiro dos atendimentos. E semana passada eu já comprei a passagem para o Brasil, eu já tô com a estadia toda organizada, já tenho dinheiro para pagar o curso, tudo com os atendimentos que eu já fiz até o dia de hoje. Então, gente, só tenho a falar coisas assim incríveis sobre o curso. Eu tô conseguindo finalmente fazer essa transição de carreira. Eu já queria há muito tempo, há anos, né, buscando, 12 anos fazendo cursos, e parece que assim, que as coisas realmente, né, alguns nós já foram desatados para que eu conseguisse sair daquele lugar que eu estava me sentindo aprisionada. Então, eu recomendo para todo mundo, não somente que tem problemas de relacionamentos ou profissionais ou familiares, mas todo mundo que tem essa vontade de olhar para dentro de si mesmo também, de se ver, de olhar para o sistema e ter uma atitude amorosa com o sistema, de você perceber realmente, né, de onde você veio, quem você é, e ter essa vontade, né, muito forte de querer caminhar para uma vida feliz e abundante e leve. Eu só tenho a agradecer a Cris Florentino, porque realmente a Mirelle que existia antes da formação, hoje é uma outra Mirelle, e é uma Mirelle mais leve, uma Mirelle mais consciente, mais feliz. E nossa, eu muito, muito, muito eternamente grata. Chega um momento em que muitas pessoas olham para suas vidas e se questionam. Não sei o que acontece. Simplesmente algumas coisas na minha vida não vão para frente. Se você está nesse lugar, te convido a questionar: será que você está procurando a solução no lugar certo?